A atriz Patrícia Pilar saiu em defesa de seu ex-marido e candidato à presidência da República Ciro Gomes, do PDT, nesta segunda-feira, 29 de agosto. Após um episódio de machismo desatado pelo atual presidente Jair Bolsonaro, que de forma agressiva insultou a jornalista Vera Magalhães. Ciro Gomes fez comentários de reprovação sobre a atitude do candidato do PL. Irritado, Bolsonaro respondeu a Ciro relembrando uma frase dita pelo ex-governador do Ceará na disputa presidencial de 2002, de que o papel da sua mulher era dormir com ele. A esposa, à época, era Patrícia Pilar. Ciro relembrou a vez em que Bolsonaro se referiu ao nascimento de sua filha Laura como uma fraquejada. Durante o debate, Ciro repudiou o ataque do presidente à jornalista Vera Magalhães e questionou o porquê da candidatura de Bolsonaro ter dificuldade em conseguir votos no eleitorado feminino. O presidente enveredou pelo lado pessoal na resposta. Você falou que a função mais importante da sua esposa era dormir contigo. Pelo amor de Deus, Ciro, peça desculpas aí também. O comentário, no entanto, foi rebatido por Ciro, que reafirmou já ter se desculpado várias vezes pela gafe. Nesta segunda, Patrícia Pilar também reagiu. Parem de falar por mim. A artista disse ter aceitado as desculpas do então marido, já naquela época, e declarou voto em Ciro nas eleições de 2022. Portanto, Ciro não me deve absolutamente nada, e até hoje tenho por ele grande admiração e respeito. E por acreditar em seu projeto para o futuro do Brasil, terá meu voto. Em seguida, a atriz criticou pessoas que tentam usar o episódio para atacar o candidato do PDT. A partir dessa entrevista, adversários sem caráter criaram uma mentira sórdida sobre uma agressão que nunca aconteceu. Quem insistir em disseminar essa fake news perversa, sofrerá as devidas medidas judiciais. Quem tenta obter vantagens a partir da história pessoal de uma mulher, desconsiderando o que ela mesma diz, está desrespeitando todas as mulheres. No mesmo post, Patrícia Pilar prestou solidariedade à jornalista Vera Magalhães, da TV Cultura, que foi atacada por Bolsonaro após uma pergunta feita a ele. Por fim, minha solidariedade a todas as outras mulheres já desrespeitadas por Bolsonaro, como a jornalista Vera Magalhães no debate na Band, escreveu. Patrícia Pilar e Ciro Gomes terminaram um relacionamento em 2011. Desde 2017, o candidato do PDT é casado com Gisele Bezerra. Ciro, defesa da mulher é uma obrigação nossa. Nós tivemos vários programas, né? Além das quase 70 leis aprovadas. Tivemos o programa Qualifica a Mulher, que estimula ações que promovam a autonomia econômica das mesmas. Programa Mães do Brasil, para amparar mulheres no exercício de sua maternidade. Casa da Mulher Brasileira, também é outra ação nossa. E nós temos também um grande programa de microcrédito na Caixa Econômica Federal. Esse último programa, né, que busca inserir a mulher no mercado de trabalho com esse microcrédito, que ela pode fazer o empréstimo e abrir seu salão de beleza, por exemplo. Políticas como essa, o que você acha? Você tem como ampliá-las? Presidente Bolsonaro, a grande questão da incompreensão e da crítica que muitos fazemos é que o senhor aparentemente não percebe ou não dá valor, não respeita com a devida delicadeza, com a devida profundidade, que todos nós devemos, essa grave questão feminina. Nós assistimos todos aqui, a jornalista Vera Magalhães, quantas vezes já me criticou, quantas vezes já me trouxe algum dissabor no seu jeito, no seu estilo de fazer. A minha é uma amiga que eu respeito, que eu quero bem e respondo às vezes assim com certa dureza. O senhor disse certa feita, para chocar todos nós, que nasceu dos seus 3 filhos e que aí nasceu uma filhinha porque teve uma fraquejada. Isto é o que faz com que as pessoas desconsiderem as suas políticas. Eu não entro nisso. O que eu quero entrar concretamente é que hoje 78 de cada 100 mulheres brasileiras estão no limite recorde de endividamento. Elas não vão sair dessa dívida sem uma política pública. A minha obsessão é entender que uma mãe, quando o filho pede um pedaço de pão seco para comer e não tem, ela parte, rasga o coração. Isso só quem não compreende. É preciso ter um programa de renda mínima que erradique a miséria, porque o Brasil tem comida, diferente do fundão da África. A lei que eu quero propor de combate à ganância simplesmente faz com que a quitação da dívida das pessoas aconteça quando ela duplicar o gasto.
Não é razoável essa escravidão eterna, que é o mesmo modelo econômico. O Lula se zanga, o presidente Lula se zanga às vezes, é uma crítica que não é pessoal. O governo do PT transferiu para os bancos 4 trilhões e 88 bilhões de reais de juro. Eu fui fazer a conta com o mesmo critério, transferiu com políticas importantes para o povo, 330 bilhões de reais para os pobres. Como nunca ninguém de verdade tinha feito nada pelos pobres, o pouquíssimo que o senhor fez parece muito. Mas não é razoável o Brasil viver como está vivendo, e nós precisamos desse conjunto de políticas para fazer. Portanto, eu aplaudo, colaboro, coopero todas as iniciativas do seu governo, sabe disso. Na pandemia, o deputado Mauro Benevides Filho desenhou junto comigo, pergunta ao Paulo Guedes, um projeto para botar 170 bilhões de reais de fundos setoriais que não tinham sido aplicados para financiar o socorro emergencial. Portanto, eu não sou daqueles críticos que esquecem a realidade nem os limites. Apenas o seu governo não conseguiu responder nem à questão econômica trágica que herdou, porque é verdade que o senhor herdou uma tragédia econômica do PT, e nem conseguiu mudar aquilo que foi promessa solene, a governança política do país. O senhor está afiliado ao partido do Valdemar Costa Neto, a quem o Lula deu o DENIT para roubar no escândalo do Mensalão. O Brasil não aguenta mais isso. Ô, Ciro, eu já muito falei da fraquejada, já me desculpei, peço desculpa novamente. Agora você... Não, mas você... Peraí, é minha vez de falar. Agora você falou que a missão mais importante da tua esposa era dormir contigo. Pelo amor de Deus, Ciro. Pelo amor de Deus. Espero que você peça desculpas também aí. Tá? Então, tocante à questão de mulher. Uma coisa muito importante. Não deixa de ser o tal do Auxílio Brasil. Porque com a política do fica em casa, a economia a gente vê depois, levou muita gente para raias da miséria no nosso país. E quando nós criamos o auxílio emergencial, nós procuramos atender primeiro a mulher. Numa família, ela passou a receber o auxílio emergencial. E depois o Auxílio Brasil também. Tanto é verdade que 75% do Auxílio Brasil vão para as mulheres. Como disse agora há pouco, a titulação de terras também, demos prioridade às mulheres e não aos homens. Candidato. 20 anos atrás, eu cometi uma absoluta infelicidade de fazer uma gracinha com uma mulher extraordinária que foi minha mulher durante 18 anos. Já me desculpei por isso 1 milhão de vezes. E isso é de se desculpar a vida inteira. Não é disso que eu estou falando, Bolsonaro. Eu estou falando da sua falta de escrúpulo. Você corrompeu todas as suas ex-esposas. Todas elas estão envolvidas em escândalos. Você corrompeu seus filhos. Essa é a questão, tendo prometido que ia combater a corrupção do PT e do Lula. Essa é a grande contradição que você precisa explicar. Eu não queria trazer esse tipo de argumento aqui, a não ser pela sua falta de caráter de trazer um assunto pessoal de 20 anos atrás, pelo qual já disse, me desculpei muitas vezes, foi uma infelicidade de alguém criado em ambiente machista, reproduziu cultura machista. Mas eu aprendi isso, você que não aprende nada nunca. Por quê? Porque você é uma pessoa que não tem coração. Sabe, simular sufocamento na hora que o povo brasileiro estava faltando oxigênio em Manaus. Sabe, dizer que não é coveiro na hora que há milhões de famílias brasileiras e amigos nos enlutamos. O Brasil tem 3% da população do mundo e morreu 11% das pessoas que morreram no mundo.